Nós vamos ter, num dos próximos cultos, um irmão aqui, que nós batizamos há 10 anos, 12 anos atrás, e ele saiu de Lajeado e está retornando, foi recebido uma das últimas cultos de Santa Ceia, e ele vai estar aqui dar o testemunho do milagre que Deus operou aqui num culto. Muitas vezes nós, como salvos, como redimidos, não temos coragem de convidar pessoas que têm problemas, que vivem dificuldades mil nos seus lares, nas suas famílias, enfermidades. Essa família, eles vão dar o testemunho, mas vieram aqui assim, desesperado. O médico, ele deu poucos dias de vida para uma criança, e quando estávamos aqui no culto, Jesus fez um milagre tremendo. Eu não quero antecipar demais, mas eles vai dar o testemunho aqui na igreja para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Venha com mais expectativa na igreja, venha com mais fé para o culto, e tenha confiança, convidar pessoas desenganadas, pessoas enfermas, pessoas que lutam, pessoas que passam por dificuldades tremendas. Aqui está o pronto socorro do nosso Deus. Aqui Jesus opera milagres, aqui Ele cura enfermos, aqui Ele liberta vidas. E eu quero convidar agora uma pessoa que vai dar um testemunho de vida, um testemunho que viveu desenganado da medicina, e o médico disse que não iria poder caminhar, não ia poder falar, mas ele vai falar agora e dar o seu testemunho. Passa aqui, no nome de Jesus. Eu não vou dizer o nome porque eu vou me atrapalhar. Em primeiro lugar, eu tributo a Deus a minha gratidão por poder estar aqui. Deus é bom. A minha alegria, e é uma honra para mim poder passar alguns momentos, né? Desde ontem, com o pastor Aldino Krieger, e eu até falei para ele, precisa ter pique para lhe acompanhar, né, o pastor Aldino. E eu fico honrado de estar aqui nessa linda igreja. Também meu carinho à pastora Maia. Surpreendentemente para mim positivo ver a forma amorosa, carinhosa como ela recebe, trata as pessoas. Que Deus lhe abençoe, minha irmã, e na extensão a vossa família. Os demais obreiros, o pastor Gilberto, que iniciou a coordenação do culto, Deus lhe abençoe. Pastor Gilberto também, Silva ali, com quem eu tive o prazer ontem de estar no culto, ontem à noite, no bairro Santo André, aquela igreja ali bonita, quase lotada ontem, e a glória de Deus se manifestou no meio do povo. Meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Zilmar Frois. Minha família toda é de Santo Ângelo, no município agora de Entre Juízes. Servimos a Deus ali com o pastor João Dornelles. Muito tempo, irmãos, o Senhor tem me abençoado a minha vida, e eu pensava que fazer as coisas para Deus, eu bastava para mim ajudar, né? Ajudar, e Deus sempre falando comigo, e eu pensei, vou prosperar muito profissionalmente, e a igreja eu vou ajudar, quando dá eu ajudo, quando dá eu coopero. Era assim minha vida, e Deus me abençoava e me honrava, e me abençoou. Mas no ano de 2005, eu servindo a Deus ali na cidade de Novo Hamburgo, um sábado à noite, eu trabalhei aquela noite toda, porque nós tínhamos uma feira no outro dia, e eu cheguei em casa pela manhã, e naquele domingo 18,
de setembro de 2005. Eu, cheio de atividades, cheio de projetos, eu era o segundo secretário da igreja ali de Novo Hamburgo, e eu cheguei naquela manhã, pela madrugada eu senti um mal-estar, uma angústia, e eu falei até a um colega, disse: eu não estou bem, vai acontecer alguma coisa. Eu me preocupei com a minha família, eu disse, preocupei com meus pais, com a minha esposa, minhas filhas, meus irmãos que viajam. Eu pensei, alguma coisa vai acontecer. Ele disse: não, missioneiro, ele me chamava, não, missioneiro, você é um cara de fé, não vai acontecer nada. Mas quando eu cheguei em casa pela manhã, eu já sentia um pouco de mal-estar. E eu vinha tratando disso com os médicos. Aí o médico disse: olha, isso é excesso de trabalho, você tem que diminuir o ritmo, você se estressa muito no teu trabalho. Aí eu mudei de atividade, saí de uma empresa, digo, bom, vou parar com isso, vou mudar então. Mas continuei tendo problema. Aí ele perguntou um dia, o médico disse: você dorme bastante? Eu digo: não consigo dormir muito. Então é isso, você tem que dormir mais. Me dê o remédio, você tem que dormir mais, descansa mais. Continuei sentindo alguns sintomas. Aí ele disse assim: olha, isso é alimentação. Gaúcho, infelizmente, se alimenta de uma forma um pouco exagerada. Alimentação. Mas eu, de toda forma, de vez em quando eu sentia algo estranho. Mas naquele domingo pela manhã, eu disse para minha esposa: eu vou descansar porque eu não estou bem. Me acordo às 3h. E elas saíram com as minhas filhas, e ao voltar, elas sentiram por Deus de voltar para casa ao meio-dia. Iam ficar o dia fora, almoçar fora, mas ela sentiu uma necessidade, uma vontade de voltar para casa. E quando ela chegou no apartamento, já tinha me dado uma convulsão. E enquanto ela tentava ali ver o que estava acontecendo comigo, ela ligou para um irmão vir para me levar ao hospital, me deu uma segunda crise, uma convulsão epilética. Para quem convive, sabe, uma convulsão. E foi um desespero, porque nunca tinha me dado isto. Acionaram, através de uma vizinha, o SAMU, me levaram para o hospital. E quando me levaram para o hospital, depois de tentar me socorrer ali, eu tive 7 convulsões e uma parada cardiorrespiratória ali no apartamento. Aí não tinha mais o que fazer, eles me colocaram numa maca e tiraram e me levaram para o hospital. E entubaram e me deram uma anestesia depois de recuperar. Aí foi uma surpresa para todo mundo. A família no desespero. A minha esposa ligou para os meus familiares e eles foram, os que podiam, que eram mais perto, foram lá, porque o médico disse: olha, é um caso crítico, nós não sabemos ainda o que aconteceu, mas naquela noite do domingo eles fizeram na tomografia, apareceu um tumor aqui no lado esquerdo do cérebro. E eu fiquei ali naquele hospital em Novo Hamburgo. Durante uma semana eu fiquei em coma ali. E a minha família e a igreja, os amigos que me conheciam, começaram a clamar ao Senhor. O pastor Krieger falou aqui que as orações acompanham, e elas realmente acompanham. Naquele hospital ali, meus irmãos, eu não lembro de nada. O que eu sei é o que a minha família me conta e me relatou. Eu fui ficando pior a cada dia. Na segunda-feira, eles tentaram fazer para cessar a anestesia. Voltei a ter convulsão em nova parada. Então ele reuniu a família e disse: olha, explicou a situação. Não tinha uma perspectiva ainda, tinha que aguardar. Na terça-feira, quando a minha família chegou ali de manhã, o médico disse: olha,
a situação é complicada. Ele não reage. Nós não sabemos o que fazer. E ele, se tirar a respiração mecânica dele, ele para. Nesse dia, a minha família se reuniu e se preparou para o pior, mas resolveram confiar no Senhor. Naquela terça-feira, a igreja de Novo Hamburgo, era 20 de setembro, a igreja de Novo Hamburgo, pastor Vitor Pires, ele reuniu todos os obreiros, os irmãos na igreja e convidou na segunda noite, que tinha a reunião de obreiros, disse: olha, amanhã eu quero todos vocês aqui, nós vamos orar a Deus durante o dia pelo Frois, nós não podemos perder ele. Pelo carinho, pela amizade, não porque eu fosse alguém bom, porque é as misericórdias do Senhor. E eles oraram durante aquela terça-feira, e durante aquela terça-feira eu lutei naquela UTI com a morte. Na quarta-feira, meus irmãos, o médico chamou a família e disse: olha, os rins dele parou. Os rins pararam, e agora a situação é a seguinte: o pulmão, o corpo está se enchendo de líquido, e ele, é uma questão de horas, não tem o que fazer. Ele não reage, não tem como fazer uma cirurgia no estado que ele está, e ele não reage. Me contam meus familiares que eu estava assim muito inchado, e eles esperaram naquele dia que eu falecesse ali, porque não tinha o que fazer. Só que a mão do Senhor estava comigo e eu não morri naquele dia. Como eu continuava ali com vida, o médico resolveu, um dos médicos disse: vamos fazer uma diálise nele, vamos colocar a máquina, vamos tirar esse líquido, vamos filtrar esse sangue. E ele chamou a família e falou. Minha esposa disse: doutor, se fizer isso, os rins dele vai voltar a funcionar. Ele disse: não, esquece. Os rins, mesmo que ele sobreviva, que a gente acha que é difícil ele sobreviver, os rins dele nunca mais vai funcionar. Começou um processo para os rins, depois para fígado, vai parando os órgãos, é uma sequência, vai parando as funções. Pode demorar um dia, uma semana. Mas naquele dia, irmãos, naquela quarta-feira, quando a minha mãe se preparava para entrar na UTI para me ver, chegou meu pastor ali, pastor Vitor chegou no hospital mais uma vez, e ela disse: pastor, talvez eu nunca mais veja meu filho com vida, mas o senhor vai entrar lá na UTI no meu lugar, porque só podia entrar 2 pessoas. O senhor vai entrar lá no meu lugar e o senhor vai ungir o meu filho. E ele entrou no hospital, na UTI, e me ungiu. E quando ele voltou de lá, ele falou para a minha família que ia acontecer isso que está acontecendo aqui agora, que eu ia sair de lá, que eu ia andar em muitos lugares, ia falar do amor de Deus, que eu ia pregar, e que eu ia ter vida, e que eu não ia ficar vegetando, que eu ia ser normal. Aleluias. E eles instalaram a máquina da hemodiálise ali do lado do meu leito na UTI. Mas Deus é tão bom que antes deles ligarem a máquina, o Senhor fez os meus rins funcionar. Aleluias. Deus é fiel. Ele nos ama de uma forma que nós não merecemos. E de lá, meus irmãos, comecei a melhorar. E eles marcaram 4 vezes uma cirurgia para abrir o meu cérebro e tirar aquela infecção